pode falar, tá? Tudo bem. Sua eterna espera pela resposta de Deus pode ser covardia da sua parte. Bora tomar um café? Se você não sabe, minha esposa tá aqui porque ela tá esperando o café sair, não é mesmo? Com certeza. Quiser preparar um café aí também, fique à vontade. Refletindo esses dias numa palavra que está em Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Só fazer um adendo aqui, que Eclesiastes é um livro que diz que ele escreveu já no final da vida dele ali, ou seja, ele já estava muito rico, já tinha vivido tudo, muitos casamentos, muitas sogras, mas tipo assim, a pessoa já teve tudo e agora tudo é ilusão, entende? Tipo, meio que assim. Mas tá tudo certo, eu acho que é válido, bem maior do que ele naquela época para escrever um livro de tanta sabedoria. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. É um princípio bíblico, só colhe quem planta. E eu acredito que isso serve não só para a nossa vida, a nossa caminhada cristã, mas para tudo. Só colhe quem planta. O que me chama a atenção nesse texto é que ele é um tapa de realidade. Na verdade, o livro todo de Eclesiastes é esse tapa de realidade. Se você chegou agora, preparar o café, nós acabamos de almoçar aqui em casa. E a gente sempre faz café nessa cafeteira italiana, não é isso o nome? Sim. E ele serve exatamente 2 xícaras. Nós sempre usamos aqui para fazer de manhã antes de sair do trabalho, para o trabalho. E depois do almoço quando a gente está em casa também, porque é rápido, prático, café fresco, a gente vai sair daqui a pouco. E tô parando aqui para gravar isso. E aí qual que é a reflexão aqui que é interessante? Nossa eterna espera pela resposta de Deus, ela pode ser um reflexo da nossa covardia, e não só covardia, do nosso medo, indecisão em tomar uma decisão. Aquele tempo que a gente fica esperando para tomar uma decisão importante na nossa vida, escuta só, que a gente acaba não tomando, fica adiando e não toma. Às vezes a gente quer que Deus nos diga exatamente o que fazer, e para se eximir ali da responsabilidade. E se der errado? Foi Deus que me orientou. E se não acontecer? É meio que como se a gente quisesse ter uma confirmação de que aquela é a melhor decisão. E aí, sabe o que pega nesse caso? O tempo, ele é escasso. Ele é o bem mais precioso que a gente tem aqui nessa terra e nós não temos como estocar ele. O tempo passa. Então, se você perde uma oportunidade na hora da decisão, ela não volta mais. Essa oportunidade não volta, e se você não tomou a decisão, já era. Se o trem só passa uma vez, isso serve para as oportunidades da vida em relação ao trabalho, a estudo, a dedicação, ao tempo de qualidade com a família. Isso tudo passa, e quando a gente não aproveita, quando a gente não toma as decisões no momento que tem que tomar, isso não volta mais. Por mais que a decisão seja errada. Às vezes a decisão pode ser que seja errada e eu acho que faz parte da nossa vida, nem sempre a gente vai tomar a decisão certa. Mas quando a gente começa a entender que o tempo, o nosso tempo, é o nosso bem mais precioso que a gente tem aqui, a gente começa a valorizar todos os momentos, inclusive a hora de tomar a decisão. Gera ansiedade? Gera ansiedade. Gera medo do que vai acontecer? É lógico que gera, e eu acho que isso é processo do ser humano. Deixa eu me concentrar aqui, porque eu não estou conseguindo fazer mais 2 coisas ao mesmo tempo. Geralmente é a mulher que consegue, né? Até 10. Tirei um pouquinho de água que ficou muito na borda. Se eu coloco a água até aqui, a água esburra e eu sujo o fogão. E hoje eu limpei o fogão. Então esse fogão precisa ficar limpo, pelo menos. Qual que é o recorde dessa casa? Eu limpo o fogão todo dia. Eu ia falar pelo menos 2 dias, mas tá, pelo menos um dia o fogão tem que ficar limpo. A gente só compra café em grão aqui em casa? Não, mas pelo entretenimento deste lado, estou comprando café em grãos também. Esse café, que não sabe, é assim, né? Então eu acho que o grande conselho aqui, nessa palavra de Eclesiastes é: pare de ficar esperando o tempo perfeito das coisas. Eu sou perfeccionista e eu já fui pior em relação a isso.
E eu tenho aprendido a cada dia me policiar em antes feito do que perfeito. Eu trabalhei num lugar, no meu último emprego, que se você se preocupasse em ser perfeccionista, você não produzia. E acabava que você não conseguia entregar. Isso me ensinou muito, me agregou muito no sentido de é melhor entregar bom do que não entregar. Como é que é a frase, gente? Aquela frase clichê, mas eu acho que é importante para esse momento. O ótimo é inimigo do bom. Porque às vezes a gente perde tanto tempo para ficar ótimo que o tempo de decisão ele passa. E aí, quando você toma a decisão, já passou o tempo, já não serve mais. Eu sou perfeccionista, eu tenho duas características que talvez você se identifique comigo. Eu sou perfeccionista e sou pessimista. Tenho trabalhado muito isso, minha esposa me corrige muito sobre isso, porque eu acho que as coisas tendem a dar errado. E não faz nem muito sentido para o cristão, mas é o meu jeito que eu tenho que trabalhar. Às vezes eu penso que as coisas vão dar errado, eu não olho a situação com o copo meio cheio, então às vezes eu fico pensando assim, eu preciso me cercar de todas as variáveis que podem dar errado, eu preciso prever todas as situações que podem dar errado para que eu execute alguma coisa nova na minha vida, ou eu faça alguma coisa. E aí, o conselho que eu estou falando aqui para você hoje é: comece e vai. Acho que eu coloquei pouco. Comece e vai. Aquela trend que estava rolando na internet fazia muito sentido, eu acho que faz muito sentido. Primeiro você começa, depois você melhora, depois você... É isso, né? E quando você é cristão, quando você é crente, você coloca Deus e fica melhor ainda. Assim, primeiro Deus te chama e depois Ele te aperfeiçoa. Olha que maravilhoso. O crente tem que lançar. Primeiro Ele te chama e depois Ele te aperfeiçoa. Tem uma história engraçada que uma vez... Vamos bater aqui? Responda aqui embaixo. Você prefere esperar eu bater o café ou prefere que eu edite essa parte? Porque faz um barulho e não dá pra falar enquanto o café tá tocando. Tá bom. Tá no ponto. Tem uma história engraçada que quando eu comecei a tocar violão, isso há muitos anos atrás, lá em 2011 mais ou menos, comprei um violãozinho velho, botei na cabeça que eu queria aprender, fiz umas aulas, 2, 3 meses de aulas e aprendi quase tudo olhando na internet, vendo vídeo no YouTube, Cifra Clube. Mas como todo mundo que começa, principalmente o instrumento ele é muita dedicação, mais do que talento, é muita dedicação, tem que dedicar muito. Aprendendo ali muito cru ainda. Eu lembro que a gente tinha acabado de chegar na igreja, naquela ocasião a maioria dos instrumentistas do Ministério de Louvor tinha saído. E aí meu pai, né, tava junto com a gente, na ocasião tava chegando na igreja também, foi falar pro pessoal do Louvor que eles estavam precisando, falou assim, o Bruno toca violão. Chegou a notícia pra mim, o pessoal tá te chamando pra você participar do Louvor e tal. Eu fiquei em completo desespero. Porque eu falei, não, eu não sei tocar, não nesse nível para estar ali na frente, as pessoas não, a gente precisa de uma pessoa porque não tem ninguém. Se você não tocar, vai ser a capela ou playback, porque não tem ninguém para tocar. A gente precisa de alguém, seu pai já falou que você toca. E eu fiquei imaginando assim, que se precisasse de eu me colocar à disposição quando eu estivesse pronto, talvez... demoraria mais uns 6 meses a 1 ano para poder estar ali. Ou talvez nem entrasse, porque depois acabaram entrando algumas pessoas para poder estar ali também trabalhando e eu ia ficar completamente confortável, falar assim, não precisa de mim, eu não sei tocar tanto igual aquelas pessoas, mas eu posso ficar aqui na minha posição de conforto e talvez nem tivesse entrado. Depois que eu entrei, vou dizer para você, foi muito fácil. Não foi fácil, foi muito difícil, sofri muito, errei muito, passei, vamos dizer assim, passei muito sufoco, porque estava aprendendo, estava me desenvolvendo dentro daquele processo. Várias vezes eu pensei em largar tudo e sair correndo, e se tem uma coisa que me desenvolveu para poder estar, hoje eu toco na igreja, não digo que sou o melhor, mas faço o melhor que eu posso e consigo abençoar a vida dos meus irmãos.
O que me desenvolveu foi estar ali participando. O que me desenvolveu foi eu me colocar à disposição para poder estar ensaiando, para poder estar errando, dando minha cara a tapa. E eu não tenho dúvidas de que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu poderia ter adiado por medo, eu poderia falar assim, vamos orar, entende? Vamos orar para ver se Deus quer isso de mim mesmo aqui, vamos, temos que orar para ver se... Simplesmente eu falei, Senhor, está em suas mãos, o Senhor me chamou e eu vou lá. E foi assim que eu fiz. Passei muito sufoco e me desenvolvi. E hoje eu posso afirmar para você que é uma das coisas... Aqui é a sobra. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Não falo só na igreja. O mais gosto de fazer na minha vida é estar louvando ao Senhor, tocando, cantando, ministrando. E assim eu fui me desenvolvendo. Dali eu toquei violão, depois eu passei a cantar, né? Não cantava nada, passei a cantar. Depois de cantar eu passei a ministrar, conduzir o momento de louvor. E depois de ministrar, né? Hoje eu tenho a oportunidade de dar a palavra. É dessa forma que Deus faz. Toma a decisão, primeiro Deus te chama e você começa e depois aperfeiçoa. A mesma coisa vale para isso que eu estou fazendo aqui. Eu poderia estar pensando em 1000 formas de adiar a decisão de começar a gravar esses vídeos para você. Uma forma de agregar na vida de outras pessoas e também na minha. De fazer esse momento que eu estou fazendo aqui, de gravar, de me colocar à disposição para poder abençoar de alguma forma. Então, se você está curtindo até aqui, nada mais justo do que dar o seu like aí. Isso vai me ajudar bastante, vai me incentivar bastante a continuar nessa caminhada e dizer para mim aqui embaixo, nos comentários, o que você está adiando, mas que gostaria de começar hoje. Faça um compromisso, comece hoje. Só vai. E às vezes, é interessante essa parte, porque às vezes a gente fica assim, querendo prova de Deus. Prova de Deus, isso faz me lembrar de Gideão, né? Quando Deus chamou ele estava escondido nas montanhas, o povo dele oprimido, e Deus chamou ele para libertar o povo dele do cativeiro. E aí ele falou, eu sou o menor da minha casa, minha família é a mais pobre e eu da minha casa sou o menor. Tem certeza que sou eu? E Deus fala com ele ali através do anjo. Você vai conseguir porque eu vou te ajudar. E aí ele começa a fazer um monte de prova com Deus. Deus, se for isso que o Senhor mesmo quer, vai lá, faça com que aconteça, amanheça molhado. E vai fazendo um monte de prova, você dá até uma certa raiva. Eu fico pensando, oh Deus, eu tenho muita paciência, viu? Porque eu não sou desse tipo de pessoa que pede prova de Deus, assim. Particularmente, eu não fico pensando assim, ah, isso aqui é um sinal de Deus. Ah, isso aqui aconteceu porque é um sinal de Deus. É lógico, Deus responde a oração de todas as formas. Eu entendo que quando Deus fala, aquele que está no Espírito sabe que é a resposta de Deus. Mas eu não fico fazendo jogo com Deus. Falo, Deus, se amanhã amanhecer chovendo, é porque o Senhor quer que eu vá na igreja. Eu não faço isso. Não sou de ficar me apegando a essas coisas, não. E isso faz me lembrar até de uma situação que aconteceu comigo aquela vez. Eu estava num trabalho que eu não estava muito satisfeito, não estava muito feliz. E eu lembro de eu fazer uma oração bem forte. Falar, Deus, eu preciso de uma resposta e eu quero que o Senhor fale comigo. E aí Deus me trouxe na minha vida uma amiga de muitos anos me oferecendo uma proposta. Mas assim, na minha cabeça aquilo não fazia sentido e era muito arriscado. E eu conversando com ela ali ao longo daquele mês, ela falou comigo assim, meu sinal é sempre as borboletas. Você lembra disso? Lembro. Meu sinal é sempre as borboletas. Sempre que eu vejo uma borboleta eu sinto que é um sinal para poder seguir. E eu até assim um pouco desdenhei. Falei, eu não sou muito ligado nisso, não acredito muito em sinais desse tipo assim. Mas amém, você está falando, ok. Ela, não, pede um sinal para Deus, eu tenho certeza que se você pedir, Ele vai te orientar. Ela falou desse jeito comigo, se você pedir, Ele vai te orientar para você tomar a decisão correta para você e sua família. E aí eu me lembro que eu fiquei aquela semana toda, nós ficamos em oração, falando, Deus, dá um sinal pra gente, porque é uma decisão que a gente está com muito medo, que a gente quer um direcionamento. E aí eu me lembro bem que passamos aquela semana toda, passou o culto todo, e você até brincou comigo, você lembra? Falando assim, é hoje, hein, que vem sua resposta, é hoje. E aí a gente fica assim, esperando assim, o pastor vai pregar e vai falar alguma coisa, vai chegar algum irmão e vai me dizer alguma coisa. Vai entregar uma revelação. E não aconteceu nada no culto.
E aí eu sei que estava no final do culto já na igreja, umas 9h30 da noite, na porta da igreja. E aí eu vejo uma borboleta branca assim, vindo em minha direção. Ela passa perto de mim, dá uma volta em mim voando, e eu só observando aquilo, e entra dentro da igreja. E aquilo eu me lembrei da história dela. E aí, de alguma forma, eu que mesmo não acredito muito em sinais assim, eu falei, oh Deus, eu estou em paz, eu vou tomar essa decisão. Essa aqui para mim é uma confirmação, e eu vou seguir conforme é o desejo do meu coração, e que de alguma forma o Senhor está falando comigo. Qual garantia que eu tinha? O café ficou pronto. Este é o sinal de que o café ficou pronto. Vamos lá. Hoje não tem bolo, né? Hoje não. Você não pediu? Tem que pedir, viu? Toma aí. E aí, um terceiro ponto que para mim é fundamental, para a gente poder refletir agora durante esse café, é que muitas vezes a gente fica esperando a resposta do Senhor, como eu fiquei, como muitas vezes já fiquei na minha vida, como uma forma de adiar a decisão, com medo de tomar a decisão, fica querendo uma resposta latente, audível, como se alguém tivesse que chegar para você e dizer: eis que te digo, larga o teu emprego e aceita aquela proposta. Eis que te digo, faça aquele curso que eu coloquei no seu e-mail. Eis que te digo, chame aquela varoa para poder sair, porque pode ser a mulher da tua vida. A gente fica aguardando essa resposta como uma forma de garantir a nossa decisão, de dar certeza de que vai dar certo. Tá bom, né? Um cafezinho. E aí, isso meio que ajuda a gente a reduzir nossa ansiedade. A gente deposita tanta confiança nessa resposta no sentido de medo de tomar a decisão. Estava lendo num livro que abriu minha mente sobre isso, porque eu faço isso e de repente você que está me ouvindo aí faz isso também. Deixa eu pegar aí. Aqui, ó. O Deus que Abre Portas. Não é um livro conhecido, mas é muito bom, de John Ortberg. Esse livro me abriu os olhos e eu estava lendo exatamente nessa ocasião que eu troquei de trabalho. Ele fala que existe no mundo hoje uma decidofobia. As pessoas têm medo de tomar decisão, isso gera uma ansiedade que elas não conseguem se movimentar, ficam paralisadas. E aí, qual que é o conceito que eu acho interessante que esse livro traz? Muitas vezes Deus se importa mais com o nosso caráter, com o caráter que molda a decisão, do que com a decisão em si. Nós somos poeira no entendimento do Senhor. O que a gente faz aqui é poeira. Às vezes a gente pode tomar uma decisão errada, mas o que mais interessa ao Senhor não é a decisão e as consequências dela, muitas vezes. É o caráter que moldou essa decisão, tá entendendo? Qual que era a intenção do seu coração quando você decidiu? Era a intenção de maldade, de ganância? Isso que importa. E como pai, ele não vai querer tomar todas as decisões pelo seu filho, assim como nós como pais, já falei sobre isso. Eu não quero que meu filho decida tudo que eu mande ele fazer. Eu quero ensinar ele a pensar suas próprias decisões. Mais me importa o caráter dele de decidir do que o que ele vai decidir de fato. De acertar ou de errar, isso são consequências da vida. Me chama a atenção aquele Provérbios que diz que o homem faz planos, mas a palavra, a resposta certa vem pela palavra de Deus. É assim o Provérbios. E percebe que a resposta certa vem pela palavra de Deus, Deus que confirma esses planos. E eu acredito que a gente precisa colocar tudo em oração, mas o homem faz planos, ele decide. A gente precisa tomar uma posição de decisão. Não podemos ser manipulados pela decidofobia. Assim, para a gente encerrar esse café, que a gente tem que sair. Se você estiver aguardando muito tempo uma resposta de Deus e às vezes ele não respondeu você ainda, experimenta falar com ele o seguinte. Eu gosto muito de Tiago, porque o livro de Tiago é uma chibata atrás da outra. Peça sabedoria para decidir. Peça sabedoria. Fala: Deus, eu não tive a resposta da decisão que eu preciso tomar. Então, me dê sabedoria para poder decidir. E aí, com a sabedoria, eu tenho certeza que Deus vai estar interessado no caráter que está acontecendo aqui dentro.
Se você gostou dessa palavra, entende que esse conteúdo foi relevante para você, entende que esse conteúdo te abençoou, compartilhe essa palavra e escreva aqui nos comentários o que você vai começar hoje entregando nas mãos do Senhor. Decida.